Prefeito de São Paulo tem a maior operação do Sistema Único de Saúde. Como é que está a gestão desse enfrentamento do coronavírus, do surto do coronavírus? Qual é a temperatura que o senhor tem do que está acontecendo na maior cidade do Brasil? Além de todo o drama da doença em si, né, de ver os números crescendo, de ver a quantidade de mortes, você tem o drama de que, como se trata de uma nova doença, é impossível você prever de antemão, olha, o pico da doença vai ser em tal data, vai começar a diminuir a curva em tal semana. Então, hoje você tem projeções e projeções, mas que fazem com que a cada dia a gente tenha que reunir a equipe, avaliar os novos números, verificar se tem novas medidas a serem tomadas. Então, você tem o drama do cenário que não é completamente certo, do quanto que você precisa fazer ou de restringir para achatar a curva, né, do quanto está sendo feito, e ainda assim você tem casos crescendo na cidade de São Paulo. Então, quanto mais informação, mais tranquilidade você tem para poder tomar uma decisão, né? É muito difícil você mostrar que está ao lado da ciência e, portanto, as pessoas precisam fazer isolamento social e que a mesma ciência hoje não tem, às vezes, números para responder a todas as perguntas que as pessoas fazem. Não, eu gostaria que o senhor falasse do aprendizado da gestão desse desafio de fazer esse grande atendimento provocado pelo surto do coronavírus. Gestão do Sistema de Saúde de São Paulo. Só na área da saúde nós estamos falando de um gasto extra até o momento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Em novas equipes, em EPIs. Você tem uma ideia, o uso médio de máscaras na rede municipal de saúde era algo em torno de 250 mil por mês. E agora estamos falando de 2 milhões de máscaras por mês, só na rede municipal de saúde. Então, é claro que você não tinha nenhum estoque para poder dar conta disso. A gente está tendo que comprar e a cada dia você vai vendo a evolução da doença. E aí você tem casos, como a gente acompanhou na Europa, em que o médico tinha que escolher, atendo A ou atendo B. Imagina em países com menos recursos, como é o caso do Brasil. O senhor está falando desse enfrentamento entre escolher A ou B para salvar, mas tem uma outra escolha também que tem acontecido, que é por equipamento, que é por remédios. A que preço e a que condições de quem que São Paulo está buscando e comprando e atendendo a essa demanda? A gente está tentando buscar em qualquer lugar. Hoje um aparelho respirador já está sendo negociado a praticamente 50 mil dólares cada aparelho respirador. Algo que era um valor 5 vezes menor 2, 3 meses atrás. Prefeito, falando de São Paulo, tem um centro muito ativo, mas uma enorme área de periferia e de comunidades. Como é que está o monitoramento do avanço do coronavírus nessas áreas e o cuidado com essas pessoas? Claro que a gente tem uma ação de comunicação, de convencimento, rádio, jornal, TV, entrevistas do prefeito, do secretário de saúde. A gente fez uma ação específica nas áreas mais periféricas, que às vezes tem mais dificuldade de ter acesso a esse tipo de comunicação, com carros de som que vão rodando a periferia de São Paulo. A grande ação foi com as equipes de saúde da família. Então, a gente tem equipe de saúde da família em grande parte hoje da periferia que começaram a levar essa informação para dentro das casas das pessoas. E a quantidade de leitos de UTI que está sendo ampliado na cidade, a grande parte também é na periferia da cidade de São Paulo. Hoje, mantida a restrição e o isolamento na faixa de entre 60% e 70%, a gente sabe que esses 3 mil leitos novos vão dar conta. Só que a gente vê, infelizmente, uma flexibilização por parte das pessoas, né? Acreditando muitas vezes em discurso de que é uma gripezinha, é uma marolinha, não tem nenhum problema, vai passar. É importante avisar as pessoas de que não se trata apenas de uma questão de higiene, é uma questão humanitária, é uma questão de respeito ao próximo, a questão do isolamento. Bem, quem trouxe o tema gripezinha para a conversa foi o senhor, então vou ter que lhe perguntar. Como é que está esse embate político? Ele é diário, é uma provocação diária de todos os lados, né? Como é que o senhor está se colocando nessa briga? O vírus não é de esquerda ou de direita. O vírus é vírus, não tem um posicionamento ideológico. Nem mesmo a cloroquina é de esquerda ou de direita. É um remédio que precisa ser estudado e, se for o caso, disponibilizado à população.
Então, fazer embate político em cima de uma pandemia é inaceitável. Aqui a gente segue todas as recomendações que a Vigilância Sanitária tem passado para a gente. Existe muitas vezes um posicionamento fora da ciência, fora de qualquer... Dos dois lados, hein? Fora da ciência, fora de qualquer recomendação médica, e a gente tem insistido, que nós não estamos aqui para fazer o embate político, não estou aqui para dizer favor ou contra tal político, estou aqui para seguir o que os médicos recomendam que se faça. Eu faço isso na minha saúde e faço isso na saúde da população. O senhor leva em conta o que diz o ministro da Saúde e não o que diz o presidente da República? Não tem a menor dúvida. Vamos falar um pouquinho de como pagar essa conta? Como é que estão as contas de São Paulo? A expectativa hoje nossa de perda de arrecadação é de 3,6 bilhões de reais por conta da crise econômica e de novas projeções que se fazem para o PIB brasileiro. Nós tínhamos um certo colchão quando começamos o ano, que a gente teve um superávit financeiro em 2019 de 2,5 bi, mas a hora que você vai somando, né, o gasto extra de 1,1, a perda de arrecadação de 3,6, você começa a ter que remanejar recursos de outras áreas. Por isso, mandamos o projeto para a Câmara Municipal, que já foi aprovado, para poder descongelar os recursos dos fundos municipais. Então, recursos que eram vinculados, carimbados a determinadas obras, para que, se for o caso, a gente possa utilizar esse recurso. A gente aguarda a aprovação, agora parte do Congresso, do projeto de lei que vai postergar o pagamento da dívida com a União, que significa mais 1 bilhão e 200 no caso do município de São Paulo, e a todo momento a gente vai verificando com os secretários o que é possível manter, o que não vai ser possível iniciar esse ano. O senhor falou da expectativa pela aprovação desse projeto no Congresso Nacional. Essa é outra briga política que tem ganhado contornos de muita irresponsabilidade por parte do Congresso Nacional. Quer dizer, é uma bomba fiscal que está para vir para cima do governo federal. Qual é a briga correta? Qual é a briga justa? É atender à emergência ou misturar as questões e os problemas estruturais das cidades e dos estados nesse projeto? Olha, aqui na cidade de São Paulo a gente não tinha nenhuma previsão no começo do ano de ter que deixar de pagar folha de servidor ou pagar empresas terceirizadas. A gente tinha uma situação fiscal tranquila, aprovamos a reforma da Previdência Municipal, que significa mais 500 milhões de reais por ano para a cidade de São Paulo. A gente tinha feito a lição de casa, abaixando bem a relação da dívida em relação à receita corrente líquida, então a gente tinha uma situação de tranquilidade. É claro que um gasto extra e uma perda de arrecadação, você precisa pelo menos financiar isso, né? Postergar pagamento de dívida com a União não significa que essa dívida vai ser zerada. Em algum momento ela vai ter que continuar a ser paga pela Prefeitura de São Paulo. São Paulo quer que durante este período a gente consiga passar sem ter que fechar hospital, sem ter que fechar os serviços essenciais que são para a população que mais é afetada. Sim, mas aí o senhor concorda em circunscrever essa ajuda do governo federal no ano de 2020, carimbar esse dinheiro, quer dizer, não dá a chance dele ser usado em nenhuma outra área para resolver qualquer outro problema que não o problema do atendimento à saúde? É exatamente assim que a gente tem aprovado na Câmara Municipal os projetos de desvinculação de fundos municipais, os projetos de desvinculação de receitas das operações urbanas aqui do município. Agora a Câmara deve aprovar a desvinculação do seu próprio fundo para poder disponibilizar recursos para a área da saúde. Eu acho que são 3 as principais áreas. É a área da saúde, a área da assistência social, tem muita gente agora que começa a ficar desamparada, precisa de alimentação, precisa de abrigamento, e a área de desenvolvimento econômico e trabalho, que precisa de alguma forma ajudar a gerar emprego e renda para essa população. Prefeito, tem uma preocupação da equipe econômica do ministro Paulo Guedes de uma onda de calotes que estaria já acontecendo no Brasil, tanto entre contratos privados como também calotes de pagamentos de serviços, de tributos. Isso já está acontecendo em São Paulo? O senhor está monitorando isso? A gente acompanha diariamente a arrecadação aqui na cidade de São Paulo. Para o governo federal é muito mais fácil fazer isso do que para os governos estaduais e municipais. O governo federal roda a moeda, o governo federal pode emitir título da dívida, a Prefeitura de São Paulo tem os impostos municipais.
O IPTU e o ISS, que são os dois principais, correspondem a metade do orçamento municipal. Quer dizer, eu abrir mão desses dois tributos nesse momento significa fechar metade dos equipamentos públicos da cidade de São Paulo. Não dá, é impossível fazer isso. Prefeito, quanto tempo a cidade de São Paulo aguenta ficar fechada? A gente está se preparando para poder enfrentar esse tipo de restrições, circulações durante esse primeiro semestre. A gente se faz a previsão mais conservadora possível para não chegar em momentos e não ter... Primeiro semestre de 2020, exatamente. Mas em que grau de intensidade? Nas restrições de circulação, que eu digo. Mas qual é a diferença? Voltar a abrir o comércio, a cidade voltar a funcionar? A gente está tentando criar um colchão para poder passar durante esse período, pensando que não vai ter atividade econômica e vai ser mantida esse tipo de isolamento durante o primeiro semestre de 2020. Prefeito Bruno Covas, qual é o cenário mais otimista e o mais pessimista que o senhor tem hoje? Olha, são várias as projeções. A gente já tem aqui levantamentos que mostram que se não tivesse tido as restrições de circulação, o número de pessoas contaminadas e o número de pessoas mortas em São Paulo seria 10 vezes o que hoje a gente já tem. Então, volto a dizer, como é uma doença nova, a gente vai conhecendo o comportamento dela. A nossa expectativa é que todo investimento que nós estamos fazendo, no de leitos, nos cemitérios municipais, a gente consegue passar por essa crise mantidas as atuais restrições de circulamento. Mas diante desse cenário, o senhor tem recebido mais pedidos de socorro? Tem mais moradores de rua espalhados pela cidade? Mais gente pedindo ajuda? O que a gente percebe mais aqui, principalmente os moradores de rua da região central de São Paulo, estão muito mais dependentes das ações do município. Você não tem mais restaurante aberto, você não tem mais comércio aberto aqui pela região. Então, as pessoas que faziam doações, ONGs faziam atendimento a essa população aqui na região central, deixaram de fazer. Então, eles estão mais dependentes das refeições e dos abrigos que a prefeitura tem. E a gente falou aqui esse tempo todo da batalha pela saúde das pessoas, mas o senhor tem a sua batalha pessoal, com o seu problema de saúde, há uma preocupação, o senhor estaria dando conta, está bem disposto, está preparado para enfrentar esse desafio, para enfrentar essa pandemia? Como é que o senhor está? Como é que o senhor está se sentindo? Bom, essa semana mesmo eu fiz mais uma sessão de imunoterapia. A imunoterapia, diferente da quimioterapia, não me derruba, né? Não deixa meu sistema imunológico baixo, então eu não estou imunodepressivo, o que significaria eu estar no grupo de risco desta doença. Portanto, para mim, cabem as restrições que valem para todo mundo. Eu não estou fazendo home office, porque eu estou fazendo office home. Eu mudei a minha cama aqui para a prefeitura para poder evitar deslocamentos, para poder ficar 24 horas à disposição. E tudo que eu faço, qualquer dúvida, eu ligo para os médicos, aviso eles com antecedência. O senhor está bem, está com disposição? Estou bem, tranquilo, com disposição e estamos conseguindo lidar com essa necessidade de ter que cuidar não só de mim, mas da saúde de 12 milhões de pessoas que precisam desse momento do prefeito liderando a cidade. Muito obrigada, prefeito.